Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim para trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de um justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando mais uma vez este refrão do Salmo. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Queridos irmãos sacerdotes que estão aqui hoje celebrando, com as suas caravanas, com seus amigos, também você aqui presente, quem nos acompanha em casa. Veja bem, nós estamos na 15ª semana do tempo comum, celebrando a missa pelas famílias. Claro, toda missa é o sacrifício eucarístico de Cristo, e nas segundas à tarde a gente apresenta essa intenção específica aqui de rezar pelas famílias. Veja bem, o evangelho de hoje é um daqueles tipos de evangelho que parecem à primeira vista um tanto quanto contraditórios, né? Porque veja bem, quando você analisa as profecias do Antigo Testamento, lá em Isaías, a partir do versículo Isaías capítulo 9, a partir do versículo 1, se eu não me engano, diz assim, que Jesus seria o príncipe fala, criatura, da paz. Então Jesus é o príncipe da paz, sim ou não? Mas como é que você explica o que ele disse aqui hoje? Não penseis que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada. E aí, como é que você explica essa profecia? A Bíblia está mentindo? Sim ou não? Mas você está com dúvida? Claro que não, a Bíblia não mente. Mas o que Jesus está dizendo aqui? É Isaías 9,6, essa citação que eu falei, né? Não é 9,1, 9,6. A resposta para a gente entender isso aqui, meus irmãos, não é que Jesus veio destruir a paz. Não, Jesus não veio destruir a paz. Ele veio desmascarar a falsa paz. A noção que o mundo tem, que as pessoas muitas vezes que não conhecem a Deus, que não submeteram a sua vida ao reinado de Deus, compreendem sobre o que é paz. Há uma diferença, tanto que a palavra original, a palavra que foi usada no texto original do grego é a palavra makaira, que significava uma espadinha bem pequenininha assim, na época, não era a espada de combate essa makaira, era uma espada bem pequenininha, que ela era usada, ela tinha um corte de muita precisão, e ela era usada especificamente para separar as coisas. Por exemplo, você está com um pernil ali, você quer cortar metade para dar para o seu vizinho, ou você quer cortar um pedaço de carne, então aquela macaira era usada.
porque ela era muito cortante. E se você prestar atenção, lá na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está escrito que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada. Então o que Jesus está dizendo? Ele é a palavra encarnada, então ele é essa espada. E diante de Jesus, não é que ele veio roubar a nossa paz, ele, como eu disse, ele veio separar as coisas, ele veio de fato mostrar, porque a verdade, gente, ninguém continua imparcial na frente da verdade, em frente à verdade, ninguém. Quando você descobre uma verdade, você não pode ficar imparcial, né? Por quê? Porque sempre você tem que escolher alguma coisa, e não escolher é também uma escolha. Por exemplo, uma pessoa que tem problema lá de colesterol alto, e ela não escolhe fazer um regime, ela escolheu morrer de infarto depois, vai morrer de infarto, se só comer tranqueira e não se cuidar, se ela tem uma condição de saúde. Então não escolher é escolher, e diante da verdade não tem como você ficar, sabe, imparcial. Ou você adere à verdade, ou você faz de conta que ela não existe, mas fazendo de conta que ela não existe, você está rejeitando, ou você se posiciona contra. Então Jesus é essa espada que vem abalar a falsa paz, a falsa segurança. Ele vem tirar a segurança que a gente, muitas vezes, o que Jesus falou lá em Mateus 7? Há pessoas que constroem a sua casa sobre a areia, uma casa bonita, muitos andares, só que vem o vento, a casa cai. Então Jesus, ele vem sacudir a goiabeira, como a gente costuma dizer, e retirar o alicerce da nossa vida, retirar o nosso pé, os nossos pés das falsas seguranças, sobre as quais a gente muitas vezes constrói a nossa vida, a falsa noção de paz. O que é paz para muita gente? É não fazer nada, é não ter ninguém enchendo o saco. É bom também não ter ninguém enchendo o saco, né? Mas não é só isso. O que adianta? Você tem dinheiro, você tem tudo, você não trabalha mais, você pode viajar, você está humanamente falando em paz, mas talvez vivendo em pecado mortal, desagradando a Deus, com mágoa no coração, humilhando as pessoas, sem comungar, sem ir à missa, sem rezar. Você vive uma vida em paz, morre e vai para o inferno. Isso é paz? Não. Como o Padre Zezinho cantava lá atrás, a paz que Deus dá é uma paz inquieta, né? É uma paz inquieta, que mexe com você, que te incomoda. Eu digo para você, quando você lê a palavra de Deus e ela não te incomodar, tem algum problema. Porque a palavra de Deus, ela é essa espada, ela vai cortando, ela vai separando. A carta aos Hebreus mesmo depois continua explicando, né, que essa palavra ela vai cortando, separando as articulações. E o que a palavra separa? O que essa espada separa? A mentira da verdade. Quando você lê a palavra de Deus, você vê a verdade, e é separado dentro de você. Você que conhece a palavra de Deus, você pode escolher viver na mentira, mas você sabe a verdade, você escolheu. E tem muita gente desonesta ao longo da história, existiu muita gente desonesta, às vezes até teólogos, que tinham uma fraqueza, não conseguiam viver, e queriam criar uma teoria para justificar o erro como virtude, para mostrar que o errado estava certo, para justificar diante da consciência deles, a própria fraqueza e erro que tinham. E isso é hipocrisia, isso é desonestidade espiritual e intelectual, né? Mas a palavra ela vai cortando. Veja bem, Santo Agostinho, comentando esse evangelho no sermão 359, ele disse: a verdade gera divisão, não porque ela seja má, mas porque o erro resiste à luz, né? O que Santo Agostinho está dizendo? Quando uma pessoa está vivendo a verdade ou ensinando a verdade, quem está no erro resiste à luz. Presta atenção, o cara é legal, está na turma, está no grupo de WhatsApp que é só impureza, está na bebedeira com a galera, só que quando ele fala, olha, não vou mais beber com vocês, vou agora sair só com a minha esposa, eu não vou mais para aquele futebol que só rola no final do futebol ali, né? Só bagunça que não é legal, eu vou para a igreja. Nossa, o cara se torna inimigo, todo mundo começa a tirar sarro. Você viu o que aconteceu lá com o cara? Virou beato, fizeram uma lavagem cerebral nele. Ué, mas para pecar ele estava certo, o dia que ele se decide ser de Deus, ele se torna uma anomalia. As pessoas humilham quem se decide ser de Deus. O jovem que decide, não, eu vou viver a castidade como Deus pede até o meu casamento, todo mundo fala, é retrógrado. Ué, mas por quê? Porque a luz incomoda quem quer continuar no erro. Tem pessoas que simplesmente pelo fato de você ser cristão, tentar ir à igreja,
ir à Canção Nova, você que está viajando com Jesus ali, né, o padre que parece Jesus, você que veio à Canção Nova, simplesmente pelo fato de você estar viajando com Jesus ou sem Jesus, né, você já vai incomodar a gente na tua família, já vem a beata, aí a pessoa fica de olho, o dia que você tiver com uma raiva de alguma coisa, chutar um prego no chão e falar alguma coisa, a pessoa, está vendo, vai na igreja para quê? Ué, mas eu estou indo na igreja, eu estou tentando melhorar, você decidiu ser ruim e fica aqui me incomodando, né? Quem vai na igreja não é que é perfeito, é que está tentando ser santo, tentando melhorar, mas você começa a buscar Deus, há uma divisão na sua família, os que querem a verdade, a luz, e os que decidem viver nas trevas como estilo de vida, acontece essa divisão, é natural, e Jesus vai explicando sobre isso. Ele vai explicando, os próprios inimigos serão os seus próprios, os inimigos do homem serão os seus familiares. Ele não está aqui, gente, incentivando o conflito familiar, não é isso. Não, Jesus está simplesmente descrevendo uma consequência inevitável. Quando alguém decide viver o Evangelho, sabe? Quando alguém decide viver o Evangelho, quem não quer mudar vai se sentir incomodado com essa pessoa e vai perseguir essa pessoa. Olha, eu não sei se os padres já experimentaram isso. Às vezes eu estou viajando com roupa de padre. Nem sempre eu gosto de viajar com roupa de padre, não. Quando eu estou voltando de encontro, cansado, que tem programa no dia cedo, eu já tiro para ficar quieto, né? Porque o padre de 2 metros, assim, grande, o povo já vê logo e vem conversar. Eu gosto de conversar, mas pelo menos na viagem eu quero dormir no avião um pouquinho às vezes, né? Mas, às vezes você está viajando, você está com roupa de padre, a pessoa só de ver você vestido de padre, ela te olha com ódio. Te olha com ódio. Eu já vivi muito isso. Te julga de cima e embaixo. Aí eu fico perguntando, qual que é o meu pecado, né? Só porque eu estou vestido como padre? Porque talvez eu represento algo que ela não quer viver. Eu represento uma verdade que ela quer convencer a cabeça dela que é mentira. Então um padre, um menino jovem, menino não, né? Já fui menino, né? Não estou batendo essa bola toda. Um homem, né? Já estou com 40 e mais de 40. Padre, os sacerdotes aqui, ó, vestidos como padre, Jesus lá, Padre Jesus, né? As pessoas, ai padre, eu avisei ele antes da missa, eu falei, você está parecendo muito com Jesus, eu vou citar o Senhor, né? Só da gente se vestir como padre, incomoda, eu vou dizer para você, tem gente que me julga, eu falo, gente, o que eu fiz para essa pessoa? Eu nunca vi. Mas uns, ai padre, vem cá tirar uma foto comigo, acontece, mas não é só isso não, tá? Não é só, todo mundo ama, não é assim. Tem gente que me odeia só de saber que eu estou de padre ou de ver com a minha roupa de padre. Por quê? Porque a luz incomoda, a luz causa divisão, não tem jeito. E nós não vamos humilhar as pessoas, nem brigar com as pessoas, mas também nós não vamos negociar a verdade para agradar ninguém. Nós não vamos negociar os valores para sermos aceitos por uma sociedade corrupta, hipócrita. Sabe? Gente, e isso aconteceu com os profetas, com João Batista, com os apóstolos, com os mártires. Quando você se posiciona para Deus, algumas pessoas vão te deixar, algumas pessoas vão te incompreender. E esse risco pode acontecer até com a gente, padre, tá? Se o padre fica com um discurso inflado, se ele não diz a verdade, se ele é muito científico, poético e tal, e nunca fala a verdade, tem muita gente que vai amar, mas o dia que ele fala, ó, isso é pecado, não gosto mais do padre. Mas você acha que eu fui padre? Se uma pessoa, eu já falei isso aqui, a pessoa ficou brava comigo no meu programa, porque eu ensinei uma coisa do Evangelho. Eu falei, você está achando que eu vou ensinar um programa de um padre, na TV católica? Você acha que eu estou aqui para ensinar receita de bolo, minha filha? Muda de canal. Eu não quero seguidor, eu quero ser fiel à verdade de Deus. O dia que eu morrer, diz que Ele vai me pedir conta. Está entendendo? Aí chegamos num ponto que as pessoas ficam bravas de um padre católico falar da doutrina católica e da Bíblia numa TV católica. Eu perguntei, você queria que eu falasse o quê, minha filha? Previsão do tempo, né? Comentário da Copa, Deus nos defenda, né? Sei que está sonhando com o Haaland aí há muitos dias, né? Mas vamos mudar de assunto, ainda não curou a ferida, né? Depois que o Haaland fez aqueles 2 gols, né? Eu sonhei com ele um dia, sai daqui, vai embora, seu cão, fez gol no meu time do Brasil, mas vamos mudar de assunto, né? Demorei uns 3 dias para me recuperar, vou ser sincero, viu? O padre também sofre, viu? E eu sou aquele torcedor besta, sabe? Fica triste, mas não é também, brincadeira, é exagero, só para descontrair. Mas a gente tem que entender, gente, que tem um preço a pagar ser cristão. Tem um preço. Como eu disse, o padre é muito inflado, fala de coisas bonitas, um monte de gente aplaude,
Mas aí você vê milhares de pessoas seguindo você que não vão mudar de vida, que você está alimentando as carências dessas pessoas, essas pessoas estão alimentando as suas carências, porque estão te achando que você é o super-homem, aí morre todo mundo e vai para o inferno depois. Não, basta, né? Na Canção Nova a gente ensina o Evangelho, com todo respeito a qualquer pessoa, não somos melhores nem piores, mas o Padre Jonas nos ensinou, a nossa regra de vida é o Evangelho, ponto. E o Evangelho incomoda a gente, incomoda. Olha, São João Crisóstomo, doutor da igreja, na homilia sobre Mateus número 35, comentando esse versículo, ele disse: Cristo não produz a divisão em si mesma. Essa divisão nasce da perversidade do coração daqueles que recusam a verdade. A divisão nasce da perversidade, São João Crisóstomo, doutor da igreja, do coração daqueles que recusam a verdade. Então a palavra é essa espada, que ela vai dividir dentro de nós, e nos fazer posicionarmos pela verdade, e quando fizermos, essa divisão vai acontecer. E claro, não podemos ter o orgulho espiritual de achar, eu sou salvo, os que não me aceitam vão para o inferno. Aí você já está indo junto. Com humildade, talvez a pessoa ainda não vê o que você vê, talvez ela tenha uma cegueira espiritual, talvez ela não teve uma experiência com Jesus como a que você teve. Então a nossa postura é de misericórdia, é de caridade, é de rezar pelaquela pessoa. Gente, mas para com essa frescura de querer agradar todo mundo, você não vai conseguir, né? Que nem a história, já viu a história de que o vô foi andar com a criança? Eu acho que ele era do Acre, viu, esse rapaz? Mexendo com o padre, não falando bem, acho que ele era da Bahia, lá da cidade do Padre Jesus. E diz que o vô foi andar com o netinho, tinha um jeguinho lá, bem tabajara, o jeguinho velho. Aí colocou o menininho sobre o jegue, né? E foi puxando o jeguinho, puxando. Aí passou um vizinho e falou: por isso que esses adolescentes jovens de hoje ficam tudo mole, tá vendo? Um idoso levando o menino aí em cima do jegue. Aí o vô falou: tem razão. Colocou o menino no chão, bem pequenininho, mas puxando o jeguinho assim, e o vô subiu em cima. Passou outro vizinho falando: tá vendo esses velhos preguiçosos, gente? Onde já se viu? Preguiçoso, deve ser cachaceiro. Comeu igual um doido, fica aí em cima desse jegue peidando, e o menino tendo que puxar. Aí o velho falou: tem razão. Aí foram os dois no chão andando, e o senhor, né, puxando o jegue. Passou outro vizinho e falou: mas é burro mesmo, né? Tem o jegue, por que não sobe os dois? Subiu. Os dois andando no jeguinho. Só que o jeguinho estava tadinho, mais para lá do que para cá. Aí veio outro vizinho, defensor dos animais, falou assim: olha que crueldade com o bichinho. Esse jegue não aguenta nada, rapaz. Como é que sobe vocês dois em cima dele? Aí o homem não sabia o que fazer, ele foi, ficou de quatro, colocou o jegue nas costas e saiu andando. O velhinho. Aí veio outro vizinho e falou: bicho, você é burro. É igual você, fica rindo aí, cara de pau, quando você quer agradar todo mundo. Quer agradar todo mundo? Você tem que agradar a Deus. Você tem que fazer a vontade de Deus, com respeito às pessoas, mas que, com todo o carinho que eu vou dizer, mas que se exploda quem não quiser entender. Deus é o mais importante. Deus é o mais importante. Amém? Você entendeu isso? Então vamos aplaudir aquele que é o mais importante? Pode ser mais forte. E depois Jesus chegou. Esse evangelho, esse tipo de evangelho, padres, não é aquele que não é fácil de pregar, não tem pra onde correr, né? Onde você vai, ainda mais na televisão, tá? Cada vez complica mais. Aí depois, se achasse que foi pouco, espada, perseguição, aí Jesus me fala: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Mas veja bem, em nenhum momento Jesus falou para não amar o pai e a mãe. É que tem gente que lê isso aqui e já tira uma conclusão. Jesus disse: quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Mas ele não disse para não amar o pai e a mãe. Não, pelo contrário, a Bíblia diz: honrar pai e mãe.
Depois, Santo Tomás de Aquino dizia que depois da adoração a Deus, a piedade e o amor para com os pais é o dever religioso mais importante de um cristão, dizia Santo Tomás de Aquino. Preguei sobre isso no PHN quinta passada, citando a Suma Teológica, a segunda parte, segunda, se eu não me engano, questão 83. Então, Deus está dizendo, não é para você não amar pai e mãe, mas é para você amar do jeito certo. Porque quando você ama o teu pai e tua mãe mais do que a Deus, quando você ama o seu marido mais do que a Deus, quando você ama o seu filho, o seu trabalho, o seu dinheiro mais do que a Deus, essa pessoa deixa de ser um bem para você e ela se torna um ídolo. E um ídolo sempre te destrói. Esse é o sentido da idolatria. Um ídolo sempre pede de você o que Deus não pede. Então, se você ama o seu pai e sua mãe mais do que a Deus, seu pai e sua mãe são ídolos para você. E por que Jesus pede para eu e você não amarmos outras pessoas mais do que a Ele? Por quê? Porque é o amor a Ele que equilibra o nosso amor para com as pessoas. Quem aqui já andou de bicicleta? Levanta a mão. Pode levantar a mão, que isso? Só se não passou desodorante. Pode baixar a mão agora. Quem aqui já viu o aro, a raia de uma bicicleta? Sabe o que são as raias? O que você percebeu? Aliás, o que você deve perceber, melhor dizendo? No centro da raia, o que tem? No centro da roda da bicicleta? Ó, a roda da bicicleta. No centro tem aquele cubo, né? As raias saem do aro e vão para esse cubinho, sim ou não? Você percebeu que quanto mais perto do cubo as raias estão, mais juntas elas estão? Quanto mais afastadas do cubo e perto do aro da bicicleta, mais separadas uma das outras elas estão? As raias, sim ou não? É isso que Deus está dizendo. Quanto mais perto dele, mais unido às pessoas você está. Quanto mais Deus é o centro da sua vida, mais você ama a sua esposa, o seu pai, sua mãe, seus filhos. Quanto mais longe de Deus você está, mais separado das pessoas você fica. Por quê? Porque em primeiro lugar, se você não ama Deus em primeiro lugar, Deus não vai preencher dentro de você uma sede, um vazio profundo da sua alma, que só Ele pode preencher. Existe um vazio dentro de mim e de você, que só Deus pode preencher. Se Ele não preenche, nós ficaremos carentes para sempre. E aí, a mulher começa a esperar do marido um amor que ele nunca vai ser capaz de dar. O marido começa a sufocar a mulher, a mãe começa a sufocar o filho, fazendo do filho o salvador da vida dela. E aí você cria relacionamentos disfuncionais. Por quê? Porque o amor a Deus equilibra os seus outros amores. Por exemplo, quantas mulheres às vezes, esses dias eu vi, eu fiquei triste. Uma mãe que vinha à igreja, pedia um filho, pedia graça de engravidar, e tinha dificuldade, rezava e fez novena. O dia que engravidou, nunca mais pisou na igreja. O filho se tornou o ídolo da vida dela. Só que aí nem atenção para o marido mais ela dava. Cuidado você que é casada. Às vezes seu marido se sente uma pecinha, ou a sua esposa, dispensável, usada e jogada fora, quando você coloca o filho no centro e descarta o marido ou descarta a esposa. Porque o filho só existe por causa da união do pai e da mãe. Então o pai e a mãe precisam se amar. E o filho, com todo respeito, vocês são amados, mas no lugar de vocês. Vocês são filhos. Vocês não são o centro da vida do casal. O centro é Deus, depois a relação deles, depois vocês. Vocês são muito amados, mas vocês têm que colocar no lugar. Por quê? Porque a mulher começa a adorar o filho, é o mais importante do universo. Aí cria um moleque doente. Porque a pessoa que é tão importante, antes de pensar, a mãe faz, a mãe dá, cresce um adulto insuportável. Eu tenho dó da mulher que casa com a íngua dessa depois. Não sabe trocar uma lâmpada. Aí a mãe dele vai mandar no casamento. E a senhorita que o seu filho casou, deixa ele ser feliz, pelo amor de Deus. Para de colocar seu nariz grande no meio do casamento dele. Ou pequeno que seja. Né? Não, porque é um apego. O meu filho, minha filha, você cria o seu filho para Deus, para a vida, não é seu. Deus te emprestou para você criar, educar, mas ele é de Deus. Então Jesus está dizendo, ame a mim em primeiro lugar. E olha o que Santo Tomás disse comentando isso, segunda, Suma Teológica, questão 26, artigo 3. Deus deve ser amado acima de todos, porque Ele é o princípio de todo bem.
de todo o bem. Então quando você coloca qualquer coisa acima de Deus, isso se torna um ídolo. Então o amor a Deus equilibra os outros amores. Mas você acha que acabou? Ainda não. Jesus ainda fala: toma sua cruz e me segue, senão você não é digno de mim. E cruz, do grego stauros, não era apenas só o sofrimento, mas era o preço de permanecer fiel a Deus, o preço que você paga para ser quem Deus quer que você seja. Isso é carregar a cruz, é lutar para ser a mãe que você precisa ser, o pai que você precisa ser, o jovem PHN que você precisa ser, o padre que você precisa ser, o missionário que você precisa ser, pagar o preço para amar, para perdoar, para recomeçar depois de uma queda, para se confessar, para voltar atrás naquilo que você fez de errado e pedir desculpa, né? É o preço. Sem isso ninguém pode agradar a Deus. E depois Jesus disse: quem quer ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por mim vai ganhá-la. Olha só, como é que é o nome disso aqui? Fala, criatura. Essa vela, eu vou ser sincero com você, ela é eletrônica, o que para nós é muito bom, né? Porque não cai tanta cera aqui na nossa toalha do altar, gruda essas ceras, né, padre? Nas paróquias é dificílimo. Mas em geral, qual é o princípio da vela de verdade, que não é eletrônica? Ela se consome para iluminar. Então Jesus está dizendo: quem quer guardar a sua vida vai perdê-la, quem se consome vai iluminar, vai ter vida e vai gerar vida. Então Jesus não está falando para a gente se preservar, para a gente se guardar, para a gente pensar só em nós, acumular, proteger, preservar, mas entregar, se doar, servir, amar. Como dizia São Francisco, é dando que se recebe. Amém? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez? Mais forte. E vamos ficar em pé. O Orlando vai cantar com a gente, depois nós vamos rezar também, respondendo a essa palavra, né, Orlando? Quantas provocações, né? Esse evangelho é aquele evangelho, você sabe que a gente, acho que os padres devem viver isso também. Quando a gente está preparando a homilia, você já leva umas pancadas, que você fala: nossa, é Deus falando com a gente, né? Nos colocando no trilho, é a palavra cortando, né? Então vamos lá, irmão, vamos cantar juntos com Orlando. Levanta os seus braços, se anima para cantar. Santo Agostinho dizia: quem canta, reza 2 vezes. Vamos cantar. Pedindo a Deus que esta palavra, este chamamento, esse amor de Deus, nos ensine a simplesmente segui-lo, sem olhar atrás, sem prestar atenção nas palavras das pessoas que querem nos desviar da palavra de Deus, do olhar de Deus, do chamamento de Deus. Ouvir a Deus e segui-lo. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer Levante seus braços, cante. a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Reconheça: para onde eu irei, em quem me apoiarei, para onde eu irei, em quem me apoiarei. Diga para o Senhor: eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Mais forte, cante isso, responda a Deus. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Levanta o seu braço direito e diga comigo: Senhor Jesus, eu quero te seguir.
Senhor Jesus, eu quero te seguir. Senhor Jesus, liberta-me de toda preguiça, Senhor Jesus, liberta-me de toda preguiça, de todo comodismo, de todo comodismo, de todo desânimo, de todo desânimo, de todas as falsas seguranças, de todas as falsas seguranças, de tudo que são apegos, de tudo que são apegos, pecados, mentiras, que eu contei para mim mesmo, que eu contei para mim mesmo, para justificar os meus pecados. para justificar os meus pecados. Liberta-me, Senhor, com a tua verdade. Liberta-me, Senhor, com a tua verdade. Dá-me a coragem de me decidir por ti, Dá-me a coragem de me decidir por ti, de viver o Evangelho, de viver o Evangelho, de me levantar pela minha fé. de me levantar pela minha fé. Eu quero te seguir. Eu quero te seguir. Enche-me com teu Espírito. Enche-me com teu Espírito. Unja-me com teu Espírito. Unja-me com teu Espírito. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.